Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Você sabe identificar um conto? Com certeza, né? Menor que o romance, mais envolvente e complexo que uma crônica. A diferença entre conto e crônica é que a crônica narra um feito cotidiano, alguma situação do dia a dia. Já o conto tem um único núcleo gerador, um conflito bem evidenciado. Consegue perceber o sentido de uma palavra, expressão antiga? Se não consegue, fica a dica. Pega uma pesquisa, um dicionário, é uma forma de enriquecer o vocabulário. Por que é importante conhecer a história e compará-la com a época atual? Sabia que é possível fazer isso através da literatura? Vamos conhecer um conto de Arthur Azevedo. O conto intitula-se Uma Aposta. Olha um trechinho do conto, te convido para a leitura. Se o Simplício Gomes não fosse um rapaz do nosso tempo, se não usasse calças brancas, paletó de alpaca, chapéu de palha e guarda-chuva, daria a ideia de um desses quebra-lanças que só se encontram nos romances de cavalaria. De outro qualquer diríamos, ele gostava de Dudu. Tratando-se, porém, do Simplício Gomes, empregaremos esta expressão menos familiar. Ele amava Edviges. O seu amor tinha realmente alguma coisa de puro e de ideal, que não se compadecia com os costumes de hoje. Note a linguagem, antiga do conto. Então, quando ele fala aqui, rapaz do nosso tempo, e ele coloca a comparação com o que o rapaz está usando, um paletó de alpaca, um chapéu de palha, você já monta mentalmente esse figurino. E também, olha a comparação, um quebra-lanças dos romances de cavalaria. Voltamos muitos séculos aqui na comparação. Características do conto. Vamos lá no passo a passo? Então, fixe bem a seguinte mensagem. O conto é uma narrativa curta. Muito bem. Envolve, então, um conflito. Ótimo. Nessa perspectiva, percebemos o quê? Que o momento de maior tensão chama-se como? Clímax, o momento culminante. E aí, embora não sendo uma regra, o que eu tenho? Eu tenho no conto poucos personagens, um espaço ou cenário limitado e um cenário o quê? Um recorte temporal reduzido. Em relação ao autor, o Arthur Azevedo escreveu contos possíveis, além de jornalista e teatrólogo, nasceu em São Luís do Maranhão, figurou ao lado do irmão, então Aloísio Azevedo, e embora escrevendo contos desde 81, só foram reunidos alguns deles nos Contos Possíveis, dedicados a Machado de Assis, seu companheiro da Secretaria da Aviação, um de seus maiores críticos. Em 1894, ele consegue publicar o segundo livro de histórias curtas, chamado Contos Fora de Moda, e mais 2 volumes, então Os Contos Cariocas e Vida Alheia, constituídos de histórias deixadas por Arthur Azevedo nos vários jornais que colaboravam. Nesse vídeo falamos sobre conto, espero que vocês tenham gostado, até breve!